E aí, galerinha, voltamos aqui com o videozinho do 10 elementos. Simbora de biologice. Voltando então ao nosso tema de camuflagem. Então o vô do Darwin, o tal do Erasmo lá, já olhou e falou: tem uns bichos aqui que tem uma cor meio estranha. Tem uns formatos meio estranhos e isso deve ter alguma explicação na natureza. Sim, provavelmente tinha. O que ele achava é que isso podia favorecer esses animais na hora de fugir de predadores ou na hora de ser o predador. E nesse caso, fugir não necessariamente. Dar um gancho que antes do Darwin já, né, o avô dele já falava sobre essa questão da modificação, da herança de caracteres modificados. Justamente por isso também, né, que ele observou que existia uma aptidão. Então, já foi um gancho também. Necessariamente a gente está falando de correr. Não. A gente não está falando de uma habilidade, por exemplo, de sair voando ou correr muito rápido. Daí acho que é legal a gente definir o que é camuflagem. Camuflagem é a capacidade de um animal se tornar pouco detectável ou dificultar o reconhecimento dele para um outro organismo. Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Isso e também ele se... Eu ia falar camuflar. Ele se disfarçar ali, ele se... Não é misturar, mas vou usar misturar com o ambiente em que ele está inserido. Então, não faz sentido, né, o animal ter essa capacidade de se misturar ali com o ambiente de onde ele habita, e aí ele mudar para um outro ambiente, essa capacidade de camuflagem não vai fazer muito sentido. Variável no sentido de que para eu ficar indetectável depende do ambiente que eu tô. Sim, sempre. Porque como a gente está falando de uma camuflagem muito... principalmente do ponto de vista de forma e cor, vai depender muito do seu... do fundo onde você tá. Uhum. Então, o Ruas falou, a gente tá aqui camuflado, porque a gente tá pensando em selva. Mas aqui neste fundo... Não estamos camuflados. Não estamos camuflados. O verde do pirula não funciona como camuflagem. Mas se o exemplo bom que o pessoal sempre lembra é que no Ártico é tudo branco, né? Então a raposa do Ártico é branca, a lebre do Ártico é branca, a doninha do Ártico é branca, o urso do Ártico é branco. Não é por acaso, né? A coruja do Ártico é branca e tem focas brancas também no Ártico. Tipo, tudo a beluga é branca. Todos os bichos são brancos. Não todos, mas todos esses bichos que você citou são grande, né? A única coisa, sei lá, o que não é branco. A única coisa triste do urso polar é que ele tem que fazer assim, né? Uma coisa tem que pôr a mãozinha. Legal, um fato interessante para acrescentar. Nas regiões de tundra, que são ali abaixo das regiões polares, no inverno os animais eles têm a pelagem mais branca, mais clara, para se misturar ali ao ambiente. E no período de outono, verão, primavera, eles trocam os pelos e aí eles adquirem ali uma coloração mais parecida com o ambiente, que geralmente é um marronzinho, porque lá como não tem ambiente de floresta, né? Então são esses fundos aí que eles usam para se camuflar. No nariz. Ele vai com 3 ele só se mexe porque o nariz é preto. Quando ele vai atacar alguém, isso. Ele vai atacar o pinguim, ele vai maldito nariz. Maldito nariz. Porra. Não, eles aprendem a andar de 3 pezinhos. Ele não ataca pinguim. Não? São hemisférios completamente diferentes. Por que o urso polar não ataca o pinguim? Eles moram em lugares diferentes. Um mora no norte, outro mora no sul. Gente. Os pinguins são do hemisfério sul. Ok, mesmo não sendo biólogo, eu deveria saber disso. É do outro lado do planeta. Ok, me confundi. É muito desanimado. Até biólogo também não tem que saber disso, não.
Ok. Então, camuflagem. Lá na Antártica, várias coisas assim. Então, camuflagem tem a ver com o fundo também. Tem a ver com o ambiente. Tem a ver com o ambiente. Não faz sentido uma camuflagem sem contexto. Camuflagem sempre tem contexto, então. Sempre tem contexto. Tá. A ideia é dificultar detecção e reconhecimento. Aí, lógico que se esconder, ficar atrás de alguma coisa, não vale nessa questão da camuflagem. Se eu for dourado e me esconder atrás de uma pedra, eu não tô me camuflando, eu só tô me escondendo. Você tá se escondendo. Tá. Então vamos diferenciar esses dois comportamentos. Se esconder é uma coisa e se camuflar é você tá lá à vista, mas o predador ou a presa, né, dependendo da situação, ele não consegue ou não consegue detectar ou não consegue reconhecer você como presa. Uhum. Então o urso polar, quando ele cobre o focinho, ele tá fazendo os dois. Tá fazendo, ele tá se camuflando e se escondendo. Exatamente. Exato. Exatamente, bom exemplo. Eu tava fazendo uma tirinha, que agora eu não sei se é uma tirinha inspirada até no que conversamos agora. Talvez quando esse vídeo estiver no ar, já seja possível que essa tirinha esteja pronta, então coloque ela aqui na frente, que seria borboletas em fase de lagarta, na escolinha, e o professor com aquelas asas com olhos, e as crianças falando, pô, não dá pra colar, o professor tá de olho na gente o tempo todo. O professor tá de costas, vendo o celular. É muito bom. Já entra mais no contexto do mimetismo. Né, eu pensei nessa tirinha. Eu não sei se isso seria uma camuflagem. Os olhos das asas de borboleta para confundir. A sua ideia da tirinha é biologicamente perfeita. Ela é perfeita. Tá. Mas eu vou te devolver a pergunta. A definição que a Camila trouxe é: camuflagem é quando um bicho ele se confunde com o fundo. Tá. Então, o exemplo que você trouxe é um exemplo de camuflagem? Não necessariamente. Se confunde com o fundo. Com o ambiente. Com o ambiente, não precisa ser o fundo em que ele está inserido. O fundo confunde, não. As larvinhas, as lagartinhas, elas estão confundindo o professor com a parede da sala, ou elas estão que seria a camuflagem, ou elas estão confundindo o professor com outro bicho. Que tem olho. Confundindo com outro... Não. Estão confundindo com outro bucho, com uma coruja. Sim. Mas olha só, vamos pegar alguns exemplos, né? A gente fala muito de um tipo de camuflagem que dá até para abrir em vários subtipos, que é a crípse. Tá. E aí, crípse vem da ideia de críptico, de cripta, de escondido, de criptografado. Então, assim, é realmente para dificultar a detecção nesse caso. Tá. Então, um bicho que simula, né, que tem uma cor muito correspondente. Eu não conheço esse termo, mas é que ela esteja falando sobre coloração críptica. Existe um outro nome, mas eu não vou lembrar agora. Que é basicamente para enganar ali a presa ou o predador quais são os limites do corpo dele. E aí não dá para identificar onde o bicho começa, onde ele termina. Com a cor do ambiente. Da casca da árvore, por exemplo. Da casca da árvore. Então, quando a gente fala, tem lá as mariposas que, quando estão pousadinhas no tronco da árvore, você não percebe. Ou casos de... aquelas fotos de coruja que são lindas, assim, você não vê a coruja no tronco da árvore. Tem um exemplo? O camaleão verde com as folhagens verdes, ele até imita o vento batendo na folha. Ele fica para trás, para frente, para trás. Perfeito. Aqueles bicho-folha também, que tem até um queimadinho da bicho folha. Pau. Mas aí a gente está indo para outra coisa, não é só a coloração. Já é a homotipia. Tá vendo? A coloração é homocromia, quando o animal ele se camufla em relação às cores do ambiente, e a homotipia é quando ele se camufla em relação aos formatos, às formas do ambiente. Nesse caso da crípse é só coloração. No caso da crípse, é muito mais quando a gente está tentando fazer o organismo não ser detectado. Tá. Só que ali, quando a gente vai para esse tipo de camuflagem, tinha um nome que era homotipia, mas aí agora mudou para
masquerade, sabe? Em português eu não achei uma tradução, assim, um termo que a gente usa para isso, então ficou meio como disfarce. E esse masquerade... Pode ser um pouco generalista, porque de qualquer forma ele vai estar disfarçando, não importa qual tipo, né? Eu não sei sobre essa questão de entrar em desuso do termo, mas como não tem um termo em português, né? Não vamos ficar trazendo esses anglicismos aí, tem muito termo em inglês já. Usar formas que são desinteressantes para o seu predador ou para, né, no ambiente. Então, formato de cocô. Formato de cocô, formato de folha, mas daí não basta ter só o formato, você tem que ter também uma coloração que faça o organismo, um padrão ali de cores e contrastes que faça o organismo que você quer evitar, que ele reconheça aquilo plenamente como algo desinteressante. Então, no primeiro Então, você assim, quer sumir e no segundo você quer parecer outra coisa que não seja interessante. Exato. Essa é a diferença. Então você quer dificultar o reconhecimento. Tá. Ele te vê, você é detectável, mas ele não reconhece você como uma presa. Ele acha que você é um galho e não que você tá invisível. Um galho, uma folha, um cocô, você é visível, você é detectável, mas você não é reconhecido como uma lagartinha, né? Ai, agora eu não sou mais uma lagartinha, eu sou um cocô. Tá. Eu sou um cocô. Muito bem. Você pode cortar só essa frase. Não sou mais uma lagartinha. Sou um cocô. Você corta só esse trecho da Camila e isso pode Foi muito bom. virar um corte, um shorts no nosso canal. Um dos animais que eu acho mais espetaculares nesse sentido de camuflagem é uma coisa fascinante. A natureza, em suas adaptações biológicas, a camuflagem é algo sensacional. Os seres que seguiram esse caminho evolutivo da camuflagem. E é um mais criativo e interessante que o outro. E eu lembro que quando a primeira vez que eu resolvi explicar a seleção natural, eu utilizei o exemplo de uma camuflagem, que é a lagarta que se parece com cocô de pássaro. Que se até poder botar aí na foto, o nome dela é várias espécies, né? Não é só uma, né? Pilhochutus. E ela é igual a um cocô de pássaro. E assim ela não fica apetitosa para os pássaros. E cada vez mais ela foi, por seleção, ela foi ficando mais parecida com cocô de pássaro. Até aparecer algum bicho que se alimenta de cocô de ave. Aí ó, tá ferrado. Pois é. Mas acho que acho tão impressionante a foto dela, a foto ao lado de um cocô daquele pássaro é a mesma coisa. Mas o que eu acho... Camila, então, eu queria tirar uma dúvida com a Camila, então. Então você está falando que tem vários tipos. Você tem o tipo que... Eu tô perguntando genuinamente, tá, gente? Não é ensaio de... Não estamos levantando bola para ela cortar, não. A gente realmente não sei. Tenho até medo dessas perguntas. Era melhor que fosse combinado, né? Você tem, então, os bichos que imitam coisas desinteressantes. E você tem os bichos em que você literalmente não enxerga ele. Exato. Os termos diferentes, então, é o quê? Um bicho um é críptico. Um está usando uma estratégia chamada crípse, o outro... Que é o que fica invisível. Isso. Ou o que, às vezes, você tem até dificuldade para reconhecer as bordas dele, sabe? Em alguns casos, você até vê algum... Para estudar essas estratégias de defesa, né? O pessoal fala como eu disfarçar o contorno. E aí são esses padrões crípticos disruptivos também que a gente usa. Uma coisa, mas a borda fica indefinida, então dá uma confundida. E tem o caso de parecer algo desinteressante, isso dificulta o reconhecimento. Outro é considerado... Tem ainda camuflagem também. Mas é camuflagem. Ainda tem umas outras coisas que nem... o bicho... você não... Que é quando a cabecinha dele tá num lugar, mas aí ele possui outras adaptações morfológicas que enganam a presa ou o predador para que a cabeça dele ou qualquer outra parte esteja em outro lugar onde ela não tá. E principalmente a cabeça, porque, né, se abocanhar ali a cabeça, ou então se o animal reconhecer de verdade a cabeça dele, morre, né? Não consegue ver onde é a cabeça,
onde é o bumbum, né? Tem outros casos que, por causa do movimento, você não individualiza organismos, né? Indivíduos. Então fica tudo um borrão e daí você fica, meu Deus, agora eu vou atacar, pensando que predadores atacam locais específicos na presa para otimizar a caça. Indivíduos, né? Predadores atacam indivíduos, né? E é complicado daí. Agora eu não sei, aquilo é pescoço, aquilo é Zebra? zebra. Você tá camuflado no meio das zebras, né? E não... Também, aquela ave que se camufla em troncos de árvores que estão cortadas, e aí ela levanta a cabecinha assim para aparecer a continuação desse tronco. E tem uma coisa muito interessante na pálpebra delas, que existem umas aberturinhas, que aí ela fecha os olhos, né, para não reconhecerem ela. E aí existem umas pequenas aberturas ali na pálpebra que permitem ele continuar enxergando, mesmo quando ele fecha. É incrível. No ambiente propriamente dito. É zebra entre elas. Zebra é uma camuflagem entre elas. Fica tudo um código de barra gigante. Como é que eu vou tacar esse código de barra? Onde é que tá a cabeça? Onde é que tá... E tanto isso é muito legal de entender, porque quando você vê leoas caçando zebras, uma das coisas que as leoas estão tentando fazer é isolar um bicho. Então, um dos processos mais velho, a criança. E aí elas vão tentando cercar o bando, e aí às vezes o bando até volta para impedir esse isolamento, porque no meio do bando, e aí também tem efeito de diluição, que nós explicamos no outro vídeo, fica mais difícil de você ser pego, de você ser entendido como um bicho só. Tem mais chance, ser detectado, porque o bando é fácil de ser detectado, mas tem menos chance de morrer. E além dessa questão de camuflagem também, os animais usam muito isso para outras estratégias de defesa. Por exemplo, a coloração aposemática mesmo. A gente muitas vezes encontra um grupinho de insetinhos que tem uma cor chamativa. E aí, esse agrupamento, ele pode significar que é uma estratégia para eles chamarem mais atenção do que só um sozinho. Morrer estando ali no banco. Isso, e além disso tem a camuflagem, que é um monte de código de barra borrando tudo, e o leão não consegue ver onde começa um outro. Código de barra é ótimo. Você sabe uma coisa que eu achei interessante também? Eu vi num documentário recente até, não lembro agora se foi da BBC, mas é mais um daqueles que o David Attenborough, né? And in the jungle, you can see how the animals behave. Né? E aí eles estavam falando sobre cores, é um documentário só sobre cores. A vida em cores. Em que eles falavam, mas por que as presas, por exemplo, lá na Ásia não enxergam o tigre? Porque o tigre é laranja e o mato é verde. Tudo bem, ele é listrado, mas meio que é uma mancha laranja no meio do verde. Não deveria ser uma coisa tão difícil assim de ver, e os bichos deveriam sair correndo. E eles falaram assim, mas você esquece, nós estamos muito mal acostumados, porque nós somos um tipo de primatinha que tem 3 paletas de cores na retina. Nós temos 3 opsinas, né? 3 tipos de opsina, uma que detecta o vermelho, o verde e o azul. Só que a maior parte dos mamíferos são bicromáticos, digamos assim, no sentido de opsina. Só tem 2. Eu acho que, se não me engano, o verde eles não detectam. Se eles não detectam o verde, tanto faz o mato ser verde e o tigre ser laranja. Para eles dá no mesmo. É tudo um cinzão. Então a seleção natural não precisou criar um tigre verde, digamos assim, que na verdade nem teria como, porque tem aquelas limitações de coloração para mamíferos e tal, não sei o quê. Mas para pelagem de mamífero, né, que é só melanina, né? Então a melanina não dá pro verde. Ela não chega no tom do verde. Mas então você ainda por cima tem essa questão de, por exemplo, eventualmente a zebra não deve parecer tão distinta assim do mato que tem ali, além da questão do código de barra, que você vê só uma lista, um monte de listra, cadê cabeça, cadê rabo, você ainda por cima tem uma certa camuflagem,
Porque a cor do mato é diferente pro leão. O leão enxerga diferente a cor do mato. Né? Isso é uma coisa que você levantar esse ponto é muito importante, porque os primeiros trabalhos com camuflagem, eles sempre nos usaram como referência. Então é o que eu não enxergo, é o que eu não percebo, é o que... E a gente esquece que do mesmo jeito que tem que ter o contexto do fundo, então o bicho é camuflado de acordo com a árvore em que ele pousa, ele é camuflado de acordo com a floresta em que ele tá, também tem o contexto da interação. Ele é camuflado com os outros mamíferos? Como os outros mamíferos enxergam? Quais outras características que você... O que ele preda. E o que ele preda. Então você precisa ter esse outro contexto. Por quê? Porque, como você disse muito bem, os bichos não enxergam como a gente. Tem bicho que nem enxerga. E aí você vai ver a presa lá de uma cor muito gritante. Vai falar, pô, mas olha a cor desse bicho. É porque quem come ele não tá enxergando mesmo. Perguntinha pra você. Pra você. O Emílio falou agora esse negócio do bicho que não enxerga. Camuflagem química. Camuflagem que não envolve visão. O bicho cheira parecido com algo desinteressante. Então. E você mexeu com inseto. Inseto tem isso, eu tenho certeza. Ou não? Veja bem. A tropa de no geral. Era isso que eu queria chegar. Olha. Eu acho que agora ela vai entrar em outra pauta. A gente vai deixar isso pro próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Bebam água, que tá quente pra caramba. Se alimentem bem. E deem bastante água pros seus bichinhos. E coloquem gelinho nos potinhos deles.